para orar, louvar e glorificar o nome do Senhor. E o nosso Deus, ele diz assim, né? O próprio Senhor Jesus, ele fala o seguinte, ó, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E aí o pessoal ficou sem entender muito quando ele falou isso para os fariseus que eram doutores na lei, e aí ele fala, vocês falam que ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. O que ele quer dizer? Que Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos. Hã? Fala com a pessoa que está ao lado, ele é um Deus de você agora e vai ser um seu Deus amanhã. Amém? Independente daqui ou do outro lado, para Deus ninguém morre, todos estão vivos. A morte, quando ela é falada na Bíblia, é o afastamento, né, de Deus. Né? Quando a gente perde a comunhão, é destituído da glória do Senhor. Isso é importante a gente entender isso. Amém? Então nós não deveríamos ter medo, como o Senhor Jesus fala, medo da morte física. Nós deveríamos ter medo da morte espiritual, porque essa é eterna. A física não é. Quem está entendendo bem aqui, amém? É importante a gente entender isso, porque a palavra ela nos mostra isso com grande clareza. Né? E hoje pela manhã, a gente falou aí sobre a nossa função, né? O que nós somos em Cristo Jesus. E aí nós vamos falar mais um pouco hoje aqui. Nós estamos perto de começar os nossos 40 dias de jejum e oração. Nós oramos todos os dias na igreja. Quem pode vir, claro, por causa do serviço, às vezes algum não pode, outros viajando, outros moram muito longe, mas todos os dias a igreja já está aberta, na realidade, né? Independente desses 40 dias. Mas vai estar aberta especificamente para que você ore durante 40 dias, para você ser abençoado. Então vai começar dia 21 de novembro até 31 de dezembro. Fala com o irmão Tossalo. 40 dias buscando ao Senhor por todo o ano de 2021. Quem deseja alcançar uma bênção muito grande em 2021? Levanta a mão aí. Meu Deus, eu desejo. Então, às vezes, a pessoa fica pensando assim, como é que eu vou alcançar essa bênção? Olha, o que o Senhor Jesus fala? Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Procure e achareis. E ele fala sobre a viúva, né? Aquela viúva pobre, que ela vai lá na porta de um juiz, e ela fica todos os dias, julga a minha causa, julga a minha causa. Aí ele fala assim, olha, o juiz falou assim, eu não temo a ninguém, mas essa viúva me importuna todo dia, julga a causa dela. Então ele faz um parâmetro. Se o juiz que era iníquo, um juiz mundano, ele concedeu o benefício daquela mulher, porque ela insistiu, ele falou, quanto mais a gente que bate e ora dia e noite ao Pai. Amém? Que é bom, Deus vai te abençoar. Então é importante, são 40 dias apenas para que Deus possa, né, conceder aquilo que você deseja. É preciso isso? O Senhor Jesus falou que às vezes, em determinadas situações, é necessário a gente fazer isso. Amém? Eu, quando tenho um projeto, que é um projeto, né, um pouco mais ousado, grande, que necessito, eu oro insistentemente durante muito tempo. Né? E quando Deus coloca no coração que esse projeto não é, né, não é ilegal, não tem nada de ilegalidade, não tem nada de imoralidade. Igual diz aí, né, um compositor aí, né, secular, nem engorda, então você pode, né, pedir a Deus dia e noite. Amém? Amém? Então você pode estar orando e buscando o Senhor. Coloca, faz o teu plano. Se não for da vontade de Deus, Ele vai te dar algo melhor. Eu já tive isso na minha vida. Pedi, e quando Deus, não, eu vou te ter algo melhor para você. E Deus me dá algo infinitamente melhor do que aquilo que eu estava pedindo. Mas eu já tive situações de orar um ano inteiro por aquilo que eu precisava todos os dias pela manhã, até o Senhor me conceder. Chato pra caramba, né? Mas é assim mesmo. Fala com a pessoa, se você quer alguma coisa, você tem a porta certa para bater. Amém? Então, esse período no ano de 40 dias, né, que antecede o fim do ano, é uma oportunidade para que você possa se alinhar. Que às vezes, como é que eu faço? Então, nós vamos dar os motivos de orações, que são da igreja, e você vai ter ali espaço para colocar os seus motivos. E aí você vai ter a oportunidade também de contar a tua vitória no final. Quem crê nisso aí, em nome de Jesus, amém? É importante você participar, se você assim desejar alcançar alguma coisa. Ah, mas pastor, eu já tenho minha vida toda certinha, não quero ganhar mais nada não. Então, amém. Aí fica na sua, vai dar tudo certo também, em nome de Jesus, amém? Mas se você quer alguma coisa a mais, eu acho que as necessidades são infinitas, não é? Você supre a necessidade básica, mas tem as outras que não são tão básicas. E que Deus esteja te abençoar também em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Então, não esqueça, a partir do dia 21, nós vamos estar, né, com a igreja aberta aí 24 horas para atender você e você vir orar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas Deus não me atende em casa, não? Atende, claro. Mas eu fico perguntando, por que todos os dias Pedro e os apóstolos iam para o templo? O que o Senhor Jesus só vivia no templo? Ou nas sinagogas, né? Então, é claro que ele te atende em casa. Mas existem lugares específicos onde a brasa está juntinha e o calor é maior ali. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Importante, né? Então, por que eles iam para o templo? Toda semana Paulo estava lá, né? No início ele trabalhava durante a semana e ia pregar no final de semana. Mas depois ele resolveu todos os dias. Então, né, se os apóstolos deram esse exemplo, nosso Senhor Jesus deu esse exemplo, e a Bíblia diz, né, que mais vale um dia na casa do Senhor do que outro lugar 1000, né? E o desejo do coração do salmista é estar na casa do Senhor todos os dias. Você tem a oportunidade que a tua igreja está aberta 24 horas todos os dias. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Quem quer ser instrumento de Deus aí? Um versículo conhecido, você já ouviu palavras a respeito dele? Vamos trazer aqui mais uma vez, que eu sei que Deus está falando muito ao nosso coração nesse sentido. Nesses dias, onde as pessoas estão com muita dificuldade, muito problema, Deus deseja que você seja a solução desse problema. Amém? E eu aprendi isso. Quando eu sirvo de solução para o problema dos outros, Deus é a solução do meu problema. Né? E aí eu insisto em passar isso para a igreja, que é uma verdade. Ah, pastor, você não tem problema? Tem. Mas graças a Deus, os meus problemas, Deus tem cuidado dele. Então, quando você se coloca na mão do Senhor, para ser instrumento nas mãos de Deus, para solucionar problemas do seu próximo, por amor, Deus vai se colocar como solução do teu problema sempre. Amém? Fala comigo assim, se eu me colocar como solução do problema do meu próximo, Deus será sempre a solução do meu problema. Amém? Isso é muito importante aí. Quem achou, diga amém? Diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vô-lo conceda. Olhe mais uma vez comigo por essa mensagem, peça ao Pai que fale contigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E agora te pedir mais uma vez que você venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós precisamos, necessitamos ouvir, para te agradar e assim sermos cada vez mais abençoados em nome de Jesus. Amém? Interessante é que no finalzinho aqui diz assim, ó, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Ele fala que você pode pedir ao Pai o quê? Tudo. Ele te concede. Então, por que às vezes nem tudo que nós pedimos o Pai nos concede? Tem alguma coisa no Pai, nas palavras de Jesus ou em nós? Né? Tem alguma coisa aí. Não é verdade? Então, há uma... Mas aqui atrás fala, com clareza, que o que Ele deseja é que nós venhamos dar frutos, como nós falamos hoje. Então, há uma escolha, nós já falamos aqui, vou voltar a repetir. Às vezes a gente pensa assim, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Não, eu a partir de determinado momento da vida, eu escolhi Jesus Cristo para ser a minha vida, ser o meu caminho, minha verdade, né? Tudo. Mas ali fala justamente o contrário. Fala que não foi você quem me escolheu, Ele é quem te escolheu. E é uma verdade. Você pega uma criança, e aí essa criança está começando a se alimentar. Em determinado momento da vida, a mamãe hoje, né, vai no pediatra. Antigamente não. Ela ia seguindo o que a bisavó fez, a avó faz, a mãe faz, e assim por diante.
e a alimentação partia de um conhecimento que ela adquiria pela experiência dos mais antigos. Era verdade, não é? Dá isso que é bom, dá aquilo que é bom. E assim, Deus abençoou, todos nós estamos aqui. Amém? Mas hoje aí você vai, liga para o pediatra, o que eu posso dar para o meu filho agora? Com 6 meses só pode dar isso. Com 1 ano só pode dar aquilo. Não é verdade? É assim que funciona. Aí, você vai, e as mães, o sonho das mães, né? É ver o filhinho comendo brócolis, né? Aí eu fico imaginando, né? Que sonho é esse dela? Eu não sei se vai ser o sonho da criança quando ela ficar mais velha, né? Se ela vai preferir brócolis, uma batatinha frita, né? Um hambúrguerzinho. Não sei. É claro que a gente tem que cuidar, é só brincadeira, tem que cuidar da alimentação, e quanto mais saudável, melhor. Mas essa criança jamais vai poder escolher um chocolate, jamais vai poder escolher uma batata frita, se ela não conhecer o chocolate e não conhecer o quê? A batata frita. Não é verdade? Amém? A mesma coisa somos nós. Como é que nós vamos escolher algo bom se nós não fomos apresentados algo bom? Por isso é impossível escolhermos uma coisa boa se nós não conhecermos o que é uma coisa boa. A mesma coisa, Jesus Cristo. Como é que nós podemos escolher Jesus, a vontade de Deus, se nós não conhecemos? Por isso foi Ele quem nos escolheu. Quem está entendendo bem aqui? Porque a Bíblia diz que nós andávamos cegos nos nossos pecados, nossos delitos. Né? Porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não enxerguem a verdade. E aí, nesse momento, enquanto nós estávamos nas trevas, não enxergando nada, né? Nenhum caminho para sair dessa vida bem, né? Através de Jesus Cristo, para ter o perdão dos pecados, ter uma vida abundante, ter a cura da alma, ter uma eternidade com Deus, a gente não tinha capacidade de fazer isso. Aí o que o Senhor Jesus fez? Ele olhou a gente lá no meio das trevas, ele vai e nos escolhe e traz para a sua maravilhosa luz. Quem está entendendo bem aqui? Jamais isso seria uma presunção do ser humano achar que escolheu Jesus Cristo. Eu que escolhi servir a Deus. Você não escolheu nada. Ele te escolheu. A partir do momento que ele deu a opção para você, agora sim. Agora você tem a oportunidade de querer a luz ou querer as trevas. Quem entendeu bem aqui? Mas enquanto você não sabe, como é que você vai escolher o que é bom? É impossível? É ou não é verdade? Não tem como. Aí é que o Senhor Jesus, lá em João 3,16, né? Vamos lá rapidinho, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou quem? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vontade de Deus é que o amor dele se cumpra na minha vida e todos que são iluminados permaneçam na luz. Mas no versículo 19, no capítulo 3, né, do Evangelho de João, no mesmo capítulo, Jesus fala assim, mas a condenação é essa. Qual a condenação? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se amaram mais as trevas do que a luz, é porque puderam comparar. Quem está entendendo bem aqui? Você comparou a treva e comparou a luz. Mas antes, só nas trevas, como é que vai escolher a luz? Não tem como. Fala com a pessoa que está ao seu lado, Deus te amou de tal maneira que trouxe luz, capacidade para você entender o que é certo e o que é errado. Não é bom isso, gente? Que amor maravilhoso, né? Ele veio, né? É interessante que quando o Evangelho diz assim, e a região que estava na sombra da morte, nas trevas, viu grande luz. Quem é aquela luz? O Senhor Jesus passando. Né? E aqui eu sei que Jesus passou na vida de cada um aqui, porque Jesus abriu os olhos. Fala comigo, Senhor, obrigado, Jesus, por abrir os meus olhos através da tua luz e poder hoje vivê-la. Amém? Então, ele abriu os nossos olhos, nos mostrou a eternidade. Agora nós temos uma opção, olha só, eu posso permanecer na luz. Eu posso hoje permanecer com Jesus Cristo porque ele me escolheu. E aí, como ele te escolheu, aí ali passa por uma segunda etapa. Depois de te salvar, ele diz assim, olha, eu vos escolhi para que vades e deis frutos. E vos designei, vos nomeei, para que vades e deis frutos. Quando nomeia alguém, significa que você está
colocando naquela pessoa autoridade. Você passa num concurso público, antes de você tomar posse, você tem que ser o quê? Nomeado. Quem entendeu bem aqui? É nomeado. O teu nome sai no Diário Oficial, e aí sim você passa a realmente fazer parte daqueles quadros. Quem entendeu bem aqui? Hã? Até numa empresa, determinadas empresas são a mesma coisa. Você está na relação. Então, o Senhor Jesus, ele te escolheu e te nomeou. Olha só a coisa, né? Te deu um nome de autoridade. Aí ele diz, para quê? Para que você possa ir agora e fazer o quê? Dar frutos. E ele disse, e nisso conhecerão que são meus discípulos se derem muito fruto. Quando você dá muito fruto. Então, a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos fazer o tempo todo o bem. O provérbio fala isso. E Paulo também diz, fazer o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé, mas diz para fazer o bem a todos. E Provérbios também fala a mesma coisa. Paulo diz e Provérbios também fala. Então, quando nós chegamos a Cristo, que Ele nos nomeia, Ele cuida de cada um de nós, nos abençoa, esse processo de frutificação, de obras, ele é constante na minha vida e na sua. Ele não é deu fruto ontem, hoje não dá mais. Não existe isso. Então, a pessoa, ela sempre usa aquele versículo que Tiago diz, que Paulo fala, Paulo diz assim, olha, que a salvação, a nossa justificação é pela fé independente das obras. E a Bíblia não se contradiz, é uma verdade. Quando Jesus te escolheu, iluminou sua vida, você não tinha obra nenhuma. Qual era a obra que você tinha? Só obras ruins. Era egoísta, era muitas vezes avarento, iracundo, não é verdade? Na promiscuidade de alguns. Vamos colocar, não estou falando que todo mundo era o capeta, não. Mas vamos colocar assim, mas alguns eram o capeta. Na verdade, não entendeu? E mesmo aquele que não era literalmente aí fora conhecido como capeta, para Deus era um capeta, porque não estava justificado. Não é verdade? Porque a própria Bíblia diz que as nossas melhores obras são como o trapo de imundície. Então, na realidade, não tinha ninguém capaz de ter boas obras. Então, ele vai e nos escolhe, ele nos ilumina, nos abençoa, nos traz para a sua luz. E aí, quando ele faz isso, ele requer de nós agora boas obras. Aí, é importante entender que a justificação, a minha salvação e a sua, é pela fé e é independente das obras. Mas Tiago completa, para ninguém ficar aí, e o próprio Senhor Jesus diz, eu vos nomeei e vos escolhi para que vá de desde o quê? Fruto. Então, ele quer a obra na nossa vida. Então, a salvação, ela é feita pela fé, independente das obras. Mas, se não tem obras, mostra que você não foi salvo. Porque aquele que realmente é escolhido pelo Senhor, aquele que recebe iluminação, ele recebe força, poder, capacidade e talento para multiplicar e abençoar outras vidas. Amém? Senão Jesus estaria mentindo. A salvação não é através das obras, é através da fé. Mas eu vou confirmar a minha salvação através de quê? Aí Tiago fala, me mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé através das obras. Porque a fé sem obras, ela é... Fala com a pessoa, a tua salvação é confirmada através das obras. Isso é incontestável, está na palavra, é fato. Eu enxerguei que a minha salvação é pela fé. Aí continua avarento. A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Mas a minha fé, ela vai me salvar em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz, que aquele que é dado, que é assassino, é fornicador, não vai herdar o reino dos céus. Então, será que eu fui alcançado por essa luz? Não. O Paulo diz que outrora fomos assim, mas agora não, fomos lavados, justificados, remidos pelo sangue de Jesus, amém? Para boas obras. Fala comigo, sem obras, a minha fé é morta. Está escrito lá. Então, quando eu faço alguma coisa, a Bíblia diz que eu faço em nome de Jesus. Tudo que eu fizer, por palavras ou obras, eu vou fazer em nome de Jesus. Então, eu tenho que me esforçar, mas eu queria falar com esse esforço que eu faço, ele tem que ser físico, ele não pode ser mais mental nem do coração. Porque tem que começar a fazer parte da minha essência. Quem entendeu bem aqui?
Eu não tenho que me esforçar para fazer o bem para alguém, porque, na realidade, agora eu tenho que provar que eu sou salvo. Não, não. Aquele que recebe a iluminação e o amor de Deus, que foi alcançado pelo amor dele, agora tem o prazer e o desejo de abençoar outras vidas. Isso é algo tranquilo. Quem está entendendo bem aqui? Amém? É claro que não vem de um dia para o outro, vem da nossa prática. O próprio Senhor diz lá em Isaías que nós podemos deixar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Então o bem se aprende, mas você começa a ter o desejo de servir, de querer. Quem já ouviu falar no primeiro amor? Só 2 pessoas? Vou ter que pregar sobre o primeiro amor agora? Vou mudar a mensagem? Misericórdia. Quem já ouviu falar sobre o primeiro amor, levanta a mão, para de dormir. Amém. Glória a Deus. As pessoas costumam falar assim, ele está no primeiro amor. Quem? Geralmente quem aceita Jesus logo, quem chega, é escolhido pelo Senhor e tem iluminação. Mas Jesus disse que se eu e você perdermos o primeiro amor, nós estamos caídos. Ele fala para a igreja lá de Laodiceia e diz o seguinte, pela igreja de Éfeso, diz assim, mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí ele fala, volta, faz o quê? Volta, lembra onde caíste e te arrepende. Ou seja, a igreja estava caída. Fala que o irmão, quem não tem o primeiro amor está caído. Então, se vê alguém no primeiro amor, ele está de pé e você está caído. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Tem que haver um prazer no meu coração. E se está faltando esse prazer, eu tenho que buscar a Deus em oração. Fala, Senhor, me ajuda, me abastece. Me dá a alegria da tua salvação para que eu possa transbordar essa alegria para outro. Porque eu vou falar uma coisa para você. A pessoa que está alegre no coração, além do rosto, né? A Bíblia diz que é formoseio o rosto, ela consegue transmitir essa alegria para outros. É assim ou não é? Quem está alegre, né? Feliz, né? Aquela pessoa que é positiva, né? Tinha gente que falava assim comigo, né? Antes de eu ser pastor, às vezes era mesmo, estava organizando, trabalhando, e aí no trabalho, em qualquer lugar assim, caramba, mas o Almada está sempre sorrindo, sempre alegre. Essa alegria dele até irrita a gente. Como é que a alegria vai irritar? Só irrita quem é irritadíssimo, quem entendeu bem? Quem é agoniado. Fala com a pessoa, a alegria só irrita quem é agoniado. É ou não é verdade? E não é doente, meu Deus. Que precisa de Jesus. Amém ou não amém? Amém? Que a alegria, ela contagia. É ou não é verdade? Aí você chega no lugar, a pessoa está mal, está para baixo, como é que fica o ambiente? Então, eu não posso ter boas obras com coração ruim. Ou seja, o ruim que eu estou falando é mal, não. É o coração para baixo. Quem entendeu bem aqui? É por isso que eu tenho que buscar no Senhor essa força, essa alegria. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa alegria tem que estar no meu coração. É como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas é assim que a maioria das pessoas sentem? Caramba, já é domingo, eu tenho que ir para a igreja. Tem que ir? Você não tem que ir para lugar nenhum, meu filho. Você tem que vir para a igreja, irmão. Aproveita a pandemia, arruma desculpa e fica em casa igual a maioria. É ou não é verdade? É claro, estou bem claro aqui, aproveita a pandemia, aí eu vou ficar em casa, porque a pandemia vai me pegar, aí consegue ir para o shopping, aí vai com aquela máscara focinheira no shopping, fica o dia todo no shopping, ela é igual um bobão lá, aí vai para o mercado, está lá todo mundo lá no mercado, com um monte de coisa lá, mas você pegando o dinheiro que as pessoas estão dando ali, aquele dinheiro passou na mão de milhares de pessoas, e você cheio de vírus, e você pegando o dinheiro. Até parece que a população ficou retardada, não é verdade? Era para cancelar o dinheiro, todo mundo só pagando cartão. Vai no ônibus, lotado o ônibus. Cheio. Eu tenho que trabalhar. Mas ninguém falou que você não tem que trabalhar. Mas eu acho que tem que trabalhar mesmo. Amém? Mas parece que essa praga só fica entre a casa da pessoa e a igreja. Ela não existe quando você vai para o shopping, né? No shopping não, calma aí, gente. No shopping não. Vai pegar o BRT, o ônibus aí, lotado, também não tem Covid ali. No ferro, no dinheiro do mercado também não tem.
Né? E na fila do banco aí que não tem mesmo. Né? O pessoal fica 2 dias na fila do banco lá, com frio, aí morre de outra pneumonia, no frio, na chuva. Né? Gente, a gente vive a revolução dos idiotas, é ou não é verdade? E parece que estão vencendo. Né? Então, o Evangelho traz iluminação para a nossa mente. Amém ou não amém? Não estou dizendo que é algo à toa, não. Isso pode pegar, pode até levar uma vida. Mas não é só isso. Câncer continua matando, bala perdida continua matando, trânsito continua matando, tudo continua matando. Gente, é normal. Quem está entendendo bem aqui? A gente vai pedir a Deus para nos guardar. Mas aí, de tudo que eu vou escolher para poder separar, para não fazer, eu vou escolher não adorar mais o Senhor e não buscar a presença dEle. Aí fica por conta e risco da própria pessoa. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Amém? Uma questão de raciocínio. A gente falou pela manhã que nós devemos apresentar a Deus um culto que racional. Então, quando eu sou escolhido pelo Senhor, que eu estava nas trevas, que Ele abre a minha mente, eu passo a entender o seguinte: a minha morte, ela é real quando eu me afasto de Deus. A morte física é uma passagem para outra vida. Uma vida pode ser melhor ou uma vida pior. Tanto faz, vai ser eterna. É isso que a gente não quer. Então, o Senhor Jesus nos escolheu para boas obras, para frutos, para darmos frutos. E como eu disse, não é a salvação através das obras, mas elas vão confirmar se eu tenho a salvação ou não. Essa é uma... Quem está entendendo aqui? Amém? Então, a pessoa, ela pode ficar da maneira que ela está. Isso não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é que vem para a igreja, busque ao Senhor, porque aqui você vai receber uma palavra e você vai poder se libertar para poder abençoar outras vidas. Quem entendeu bem aqui? Assim como você também é abençoado. Amém? Isso é muito importante para a minha vida. Eu vou no estabelecimento, né? Eu entro lá, eu vou botar máscara, eu vou lavar minha mão normal, eu vou respeitar. Quem está entendendo bem aqui? Igual todo mundo. Mas isso não me impede de ir lá no outro estabelecimento. Me impede? Não. Não me impede de ir ao banco, não me impede de ir ao mercado, não me impede de ir ao shopping, de maneira nenhuma, de ir em qualquer evento. E não me impede também de vir aonde? Na igreja. Né? Agora, eu acho que, por exemplo, a gente tem que ter uma noção bem clara na nossa vida do que eu sou, o que eu quero e o que eu posso fazer. E aí, não julga nenhum, nem outro, igual a gente fez desde o início aqui. E Deus manteve a igreja com saúde até o dia de hoje, em nome de Jesus. Ah, se eu pegasse Covid e morresse? Morreu, pronto, acabou. Mas eu vou fazer o quê, gente? Se eu não morrer hoje, daqui a 30 anos. Quisera Deus, daqui a 30, nós vamos estar com 84. Mas, quem entendeu bem aqui, né? Já vivi muito. Né? Mas, de qualquer forma, eu vou passar. Mas o importante é que o período que eu passe aqui na Terra, eu passe consciente de que se eu não fizer nada, não confirmar a minha salvação através das obras, é porque eu não tenho a salvação. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Isso é importante para mim e para você. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, mas não deixar de fazer, em hipótese alguma, o que a vontade de Deus manda para a sua vida, você ser instrumento nas mãos dele. Então, a obra, deixa eu falar uma coisa para você, é muito importante isso. Tiago, ele fala sobre as obras, que a fé sem obras ela é morta, e ele dá o exemplo de Abraão. Abraão creu, isso foi imputado por justiça, ponto. Mas depois, o que ele fez? Ele obedeceu. Ele seguiu a direção que Deus mandou. Apresentou oferta de sacrifício ao Senhor. Quem entende? Levantou altar ao Senhor. Então é importante a gente entender isso. E as obras, elas seguem você, mesmo depois da morte. A Bíblia diz isso. Lá em Apocalipse fala com clareza. E os santos que morrem no Senhor, suas obras os seguem. Quem está entendendo bem aqui? A minha obra e a sua, ela permanece aqui, porque não vai resolver para nada se eu não for justificado com Deus. Quem entendeu bem aqui? Mas se eu já sou salvo, a partir daquele momento, as minhas obras no Senhor, elas começam a contar para a minha vida. Em 2 Coríntios 5,10 diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber do Senhor aquilo que nós fizemos no meio do corpo, bem ou mal. Ou seja, as obras que você faz aqui vão ser contadas para você chegar diante de Deus. Sim, a Bíblia diz isso, não é uma mentira, está lá. Então, quando esse benefício, como falamos pela manhã aqui,
que quanto mais eu frutifico, eu ajudo as pessoas, mais Deus me ajuda, e é uma realidade, a gente sempre fala isso, eu estou batendo muito em cima disso, porque as pessoas têm entrado num problema sério, vamos colocar assim, vou colocar é uma depressão, mas não estou falando de depressão como doença, não, né? Algo que vem afundando dentro de si mesmo, um egoísmo que a sociedade vem entrando, e ela não consegue ter uma felicidade plena. Por quê? Porque começa a viver somente para si. E nós não fomos criados, escolhidos pelo Senhor para isso, fomos criados, escolhidos pelo Senhor para quê? Para poder frutificar para outras pessoas. Amém? E às vezes tem pessoa que fala assim, pastor, mas eu vou fazer o bem, vou ajudar, as pessoas são tão ingratas. As pessoas não reconhecem. Aí eu pergunto, está fazendo para o outro ou para si? E se você quer reconhecimento, está fazendo para quem? Se você quer ter reconhecimento. Se você está preocupado se o outro vai ser grato ou ingrato, está fazendo para quem? Se o Senhor Jesus pensasse nisso, não teria vindo nem morrido na cruz por mim e por você. É ou não é verdade? Amém? Por mim e por você. É importante a gente entender isso, aquilo que Deus quer para a nossa vida, e da maneira que Ele quer que eu frutifique e que eu venha cumprir o que Ele estabelece com relação às obras. As obras são importantes, sim. Nós não fazemos para sermos salvos. Nós fazemos porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós não fazemos alguma coisa para sermos nova criatura. Nós fazemos porque nós somos nova criatura. Há uma diferença muito grande nisso. Então, quando eu falei pela manhã hoje que nós somos alimentados e abastecidos do Senhor para produzir mais, eu falei aqui nesse plano, nessa terra, que quanto mais eu abençoo vidas, quanto mais eu sirvo as pessoas, mais eu sou alimentado por Deus para ter mais capacidade de fazer mais ainda. Mas o que eu quero falar hoje é que as obras do Senhor, a Bíblia diz que para que o vosso fruto permaneça para sempre. Como é que as minhas obras vão permanecer para sempre? Só se elas me acompanharem depois da minha morte. E a Bíblia mostra que elas acompanham você depois da morte. Que um dia todos nós vamos chegar, como diz a palavra, diante do tribunal de Cristo. E nós vamos receber ou o galardão ou algumas coisas complicadas. Quem entendeu bem aqui? Ou uma repreensão. Tem gente que fala assim, mas chegando lá já está de bom tamanho. Não sei. Por que o Senhor insiste tanto em falar que as nossas obras no Senhor e o Senhor não é injusto? Ele mesmo fala lá em Hebreus 6,10 que assim, Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras, que vocês fazem aos santos e ainda fazem. Fizeram e ainda fazem aos santos. E lá em Apocalipse diz que agora os santos que morrem no Senhor, suas obras o acompanham. E a Bíblia diz que nós seremos julgados pelo tribunal de Cristo, que somos salvos, segundo as nossas obras. Então, por que a Bíblia insiste tanto? O Espírito Santo deixou tanto registrado? É porque as obras que você faz aqui, elas não só abastecem a tua vida com alegria e pelo Espírito Santo aqui, como também elas vão surtir efeito na eternidade para a tua vida. Quem está entendendo bem aqui? É uma questão de inteligência. É ou não é verdade? Amém? Amém? Outro dia eu preguei aqui o que o anjo falou para Daniel. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para horror e vergonha eterna. Né? Mas alguns, aqueles que conduzirem a muitos à justiça, refugirão sempre eternamente como as estrelas do firmamento. Então tem uma diferença aí. Quem está entendendo bem aqui? Conduzirem quem? Muitos à justiça. E como é que você conduz alguém à justiça? É só quando você luta pela vida daquela pessoa, para estruturar a vida daquela pessoa, ora por aquela pessoa, socorre aquela... Quem está entendendo bem aqui? Faz aquilo que é possível, aquilo que está dentro do seu alcance. O que for impossível, Deus vai completar na tua vida. Mas receber do Senhor aquela ideia assim, aquela palavra, foste fiel no pouco, vou te colocar sobre muito. O Senhor Jesus, quando fala aquilo, presta bem atenção, ele não fala com relação a essa terra, não. A gente até usa. Mas ele não fala, ele diz que o Senhor ele confiou aos seus servos talento e foi para uma terra distante. É o que ele diz, eu fui para uma terra distante. E quando ele volta, ele fala, eu vou prestar conta, vou pedir contas, né, aos meus servos. Ao que eu dei 1, que dei 2, que deu 5 talentos. E aí ele fala com clareza, eu vou voltar e vou colocar vocês no muito. Quem entendeu bem aqui?
Então, à medida com que você parte daqui, aquilo que você fez aqui, vai refletir por toda a sua eternidade. O Senhor Jesus, ele diz assim, ó, para que o vosso fruto permaneça para sempre. O que permanece para sempre? As obras que eu faço no Senhor e pessoas que eu salvo em Cristo Jesus. Essas pessoas vão permanecer pela eternidade e você vai ser o responsável por elas estar lá junto com você. Quem está entendendo bem aqui? É o maior tesouro que a gente pode apresentar para o Senhor, é uma alma que Ele criou e sacrificou o próprio Filho para salvar. Quem entendeu bem aqui? Amém? Existem pessoas aí fora que têm um ideal. Elas buscam através da política, através da filosofia, das ideias, de movimentos, de revoluções. Elas têm um ideal de melhorar a sociedade. E elas se entregam por isso, sabia disso? Todos nós conhecemos várias pessoas que revolucionárias. Né? Revolucionários que eu estou falando não são rebeldes, não. Você pode citar aí Gandhi, né? Você pode citar Madiba, né? que é o lá da África do Sul, né? O nome dele, eu me lembro muito do nome dele na tribo, mas esqueci o nome dele. Como é que é o nome do lado da África do Sul? Mandela, Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, na África do Sul, que lutaram por um ideal. Mas o ideal deles acaba terminando aqui. Quem entendeu bem aqui? Mas o ideal que Deus colocou no meu e no seu coração, ele permanece até a eternidade. Você está conduzindo uma alma para a vida eterna. É algo maravilhoso demais. E Deus colocou isso na minha mão e na sua mão. Então, olha o que nós estamos fazendo da nossa vida aqui. O que nós podemos contribuir para o reino de Deus é algo muito maravilhoso. Então, as suas obras, elas contam sim. Primeiro, vão mostrar que você já foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo, elas vão servir para abençoar outras vidas. Terceiro, vão contar para que naquele dia Deus vai te colocar numa posição que você nem imagina. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então não desperdiça não. O que você planta aqui vai pela eternidade inteira. É muito importante isso. Quem está entendendo bem aqui? Certa vez, eu estava num curso e a gente já tinha passado no concurso, mas o curso dava uma certa qualificação. E as pessoas, poxa, já estou aqui dentro para fazer o curso, terminar, né? Alcançar a posição que eu quero e acabou. Legal. E aí todo mundo estava estudando e buscando, e as pessoas não se ligavam muito, porque os primeiros colocados no curso, que já né, dentro lá do Estado, eles não só alcançariam uma outra posição, mas como iam ter privilégios por toda a vida, porque sempre quando tivesse uma promoção, uma coisa assim, quem fosse os primeiros colocados iriam para frente. E aí, quando termina o curso, algumas pessoas foram trabalhar onde não queriam, mas estavam felizes, legal. Mas aqueles que foram os primeiros lá na frente, eles puderam escolher os melhores lugares. Foram convidados para trabalhar nos melhores lugares. E sempre quando vinham promoções, quem recebia as promoções primeiro eram eles. Isso por toda a vida. Então não desperdice aquilo que Deus colocou na tua mão hoje. Nós estamos num grande curso aqui. Quem entendeu bem aqui? Amém? E precisamos ser aprovados, mas bem aprovados. Ah, mas se eu passar raspando, tá bom. Não sei. O apóstolo Paulo não quis isso. Ele falou o seguinte, olha, eu estou plantando, estou colhendo, porque eu sei que cada alma é uma pedra na minha coroa. Ele falava com clareza isso, não é errado você procurar isso. Quem entendeu bem aqui? Mas isso vai ser na tua... Eu estou falando isso aqui para você, mas quando você começa a fazer e agir, Deus vai colocando cada vez mais amor pelas vidas, a ponto de você começar a frutificar de uma maneira poderosa. Quem quer isso aí em nome de Jesus? E você vai fazer isso por amor, já não é mais por recompensa. Mas como Deus não é injusto, Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Não é? Ele não é injusto, mas você já não vai estar fazendo mais porque você quer alcançar alguma coisa. Você vai estar fazendo porque você já alcançou e agora já faz parte da sua essência abençoar vidas. Não foram poucas pessoas, vou terminar aqui, não foram poucas pessoas que entraram pela igreja e foram abençoadas. Na minha própria vida, individualmente, que a gente orou, buscou, eu também fui abençoado por outras pessoas, glória a Deus por isso. Né?
Mas algumas pessoas nós treinamos, orientamos, elas foram muito bem-sucedidas, mas muito bem-sucedidas na vida secular. Glória a Deus. Tiveram muita prosperidade, com família e tudo, mas na questão espiritual não. Então eu entendi uma coisa na minha vida: eu vou treinar, orientar e direcionar uma pessoa. Agora, quando ela escolher o caráter dela, isso é com ela. Quem entendeu bem aqui? Não é comigo. Então eu não posso estar preocupado. O importante é que eu faça a minha parte. Amém? Amém? E nós somos uma árvore plantada no jardim do Senhor. Então presta bem atenção. Uma árvore, ela, escuta isso, ela não escolhe para quem ela vai dar fruto. É a essência dela dar fruto. Ela estaria à disposição para quem precisar. Quem quer ser essa árvore do Senhor aí? Ah, você vai voltar, você vai replantar o fruto. Isso não é problema meu nem seu. Quem está entendendo bem aqui? A minha essência é dar fruto para abençoar as pessoas. Independente delas agradecerem ou não. Delas virem ou não. Amém? Amém? Essa semana eu fui ali no shopping, a gente foi comer alguma coisinha, fui com isso. Eu estava lá. São detalhes que a gente tem que estar atento. Aí eu fui orar para agradecer a comida, agradecer. E aí comecei a comer. Mas a comida estava tão gostosa, tão maravilhosa, sabe? Que comidinha, uma saladinha, sabe? Que eu amo a salada, a Marita faz sempre lá em casa. Uma saladinha com aipo, com uma sanzinha. Quem já comeu saladinha? Gostosinha demais. E aí eu gosto muito de um peixinho, peguei um peixinho para comer, aquela coisinha toda. Mas estava muito saborosa, gente, está dando vontade de comer, né? Estava tão saborosa a comida. E aí eu peguei, agradeci ao Senhor. Falei, Senhor, quantas pessoas não têm um alimento desse aqui? Eu mesmo na minha infância, muitas vezes não tinha, né? Lá em casa, pessoa muito pobre. E aí eu pedi perdão a Deus. Por que eu pedi perdão a Deus? Eu já tinha orado ao Senhor, agradecendo aquela comida. Mas eu orei somente por uma questão de temor e respeito. Mas não estava no meu coração o agradecer sincero por aquele alimento. Quem entendeu bem aqui? Amém? Eu sou como vocês. Mas a gente tem que avaliar a nossa vida todos os dias, em cada detalhe da nossa vida. Amém? Então agradeça a Deus por ter sido escolhido por Ele. Quem pode agradecer ao Senhor Jesus por ter sido escolhido por Ele? Você foi escolhido por Ele para poder levar salvação. Você foi escolhido por Ele para poder dar frutos. Você foi escolhido por Ele para que você ande em boas obras. E essas obras que Ele fez, elas já existem para você abençoar outras vidas. Isso é importante na tua vida. Agradecer a Deus quando você acorda pela manhã, porque hoje você olha, quando tem Jesus, você olha a vida diferente. Não é verdade? Você acorda diferente. Outro dia eu estava com problema, quem tem problema também, estava orando ao Senhor, e aí eu falei, Senhor, agora eu entendi o que Davi quer dizer. O Senhor é meu refúgio, né? Socorro bem presente na angústia. Que é refúgio? A pior coisa que tem é você estar com problema, com a dificuldade, e você não ter um refúgio. E o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Amém? Por isso que Ele te cerca de tudo, para que você possa produzir e dar bons frutos, e vosso fruto permaneça para sempre. Então que hoje você venha pedir ao Senhor de todo o coração, falar, Senhor, eu quero reproduzir aquilo que o Senhor plantou no meu coração. O fruto que você pegou na vida de alguém um dia, e que trouxe iluminação para você, hoje você pode ser uma árvore dando fruto para outras vidas. Quem entendeu bem aqui? Amém? É assim que o Evangelho cresce. É assim que você vai chegar no céu. E o Senhor vai falar para você, vinde bendito de meu Pai, para o reino preparado para vós antes da fundação do mundo. Quem quer chegar naquele dia assim? Fica de pé no nome de Jesus Cristo. A gente orar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele fez na nossa vida e ainda vai fazer. A Bíblia diz, não canse de fazer o bem. Então entenda, você é uma árvore plantada pelo Senhor. Não escolhe quem vai se alimentar dessa árvore. Não escolhe. Abençoa. Porque Deus vai te dar muito mais fruto para você abençoar outras vidas. Amém? E aí, vamos ficar hoje com essa palavra. Eu faço o bem, Deus me faz o bem. Eu frutifico na vida dos outros, Deus me dá a capacidade de frutificar cada vez mais. Eu soluciono o problema dos outros e Deus soluciona os meus problemas. Isso é uma verdade, é uma realidade da nossa vida, em nome de Jesus. Feche os olhos nesse momento.